Os judeus são um dos povos mais antigos do mundo, de origem semita, oriundos da Mesopotâmia. A sua história remonta a um período de mais de 3.500 anos. Ao longo da sua existência, tem sofrido inúmeras perseguições, exílios e foram subjugados por todos os grandes impérios do mundo antigo. Pode-se dizer que a existência desse povo até os dias atuais é um verdadeiro milagre. Percebe-se nos mínimos detalhes o zelo de Deus com o seu povo. Pois o Criador diz na Sagrada Escritura: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. No vídeo passado eu trouxe para vocês vários recortes da história de Israel, desde os dias de Abraão até a instituição do Estado judeu em 1948. E no vídeo de hoje nós vamos trazer os principais recortes da história de Israel a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a história dos tempos atuais. Aqui é o pastor Elivan e antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva nesse canal. No momento nós estamos com 124 inscritos. Me ajude a chegar aos 200 inscritos e bater a meta desse vídeo de pelo menos 200 likes. Então senta, arrocha os cintos e vamos nós! Vamos viajar no tempo, na história, para entendermos melhor a história da criação de Israel. Bom, pessoal, na verdade nós vamos fazer um recorte na história antes da Primeira Guerra Mundial. Século XIX, na Europa, começa um movimento chamado Movimento Sionista. Mais precisamente no ano de 1896. Com um livro escrito por Theodor Herzl, iniciou-se esse movimento em todas as colônias de judeus da Europa. Esse movimento ele começou com objetivos políticos, onde começaram a discutir o direito dos judeus de terem um Estado, de terem a sua pátria novamente. E esta organização começou a promover uma migração judia para a Palestina, com o objetivo de criar um Estado judeu na Palestina, onde eles começaram a levantar fundos para comprar terras na Palestina. Mas esta ideia não deu muito certo, porque quase todas as terras da Palestina estavam ocupadas pelo Império Otomano, Império Turco, que dominava toda a região da Arábia, que dominava toda a região da Palestina. Eles não conseguiram comprar muitas terras na Palestina. Esta situação começou a mudar depois da Primeira Guerra Mundial. Com a destruição do Império Otomano, o Reino Unido assumiu o governo da Palestina. Em 1917, com a Declaração de Balfour, o governo britânico declara apoio total à causa dos judeus, defendendo o direito que eles tinham de ter o seu Estado naquela região. Agora, a partir de 1917, o movimento ganha força com o apoio do Reino Unido. Eles voltam a comprar terras na região da Palestina. Enquanto isso, por outro lado, a Alemanha devastada pela guerra, e eles começam a culpar os judeus dos seus problemas. E com isso, o antissemismo cresce no mundo inteiro. O ódio aos judeus se acentua e os nazistas chegam ao poder com uma proposta de solução dos problemas da Alemanha. E a principal narrativa era que o culpado pelos problemas da Alemanha eram os judeus. Por isso não é difícil de entender como aconteceu o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos gratuitamente, porque a narrativa era: os judeus são a causa dos problemas da Alemanha. Observe que estamos no recorte pós-Primeira Guerra Mundial. O nazismo cresceu para cima dos judeus e quase todos os países barraram os judeus, fecharam as portas. Inclusive o Brasil fechou as portas para os judeus que fugiam do nazismo alemão. Então, a única opção que eles tinham era migrarem para a Palestina. E com isso, o número de judeus, desde então, cresceu absurdamente
na região da Palestina. Como resultado das conferências de paz realizadas após a Segunda Guerra Mundial, surge a ONU em 24 de outubro de 1945. E os principais objetivos da criação da ONU era manter a paz e a segurança internacionais, fomentar a amizade e boas relações entre as nações, defender a cooperação como solução para os problemas internacionais e o desenvolvimento dos direitos humanos e as liberdades da população mundial. E graças à proposta da ONU de dividir o território da Palestina em duas nações, Estado de Israel e Estado da Palestina, o movimento sionista chega ao ápice da sua luta em 1947. Os judeus aceitam a proposta da ONU, por outro lado, os palestinos não aceitam a divisão do território. Aqui está um ponto importante para você compreender por que esse conflito na Palestina contra Israel não se resolve. Os palestinos não querem o seu Estado. Os palestinos, eles querem a expulsão de Israel. E esse projeto da ONU se consolida mais precisamente em 14 de maio de 1948. É estabelecido o Estado de Israel na Palestina. E no dia seguinte começa a Primeira Guerra Árabe, onde junta o Egito, a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Arábia Saudita formam uma liga de coalizão contra a independência de Israel. E com forte apoio dos Estados Unidos, Israel vence os seus adversários, ocupando o território da Galileia, o deserto de Negueb e a Cisjordânia a oeste do Rio Jordão. Jerusalém foi dividida em duas, a parte ocidental pertencente a Israel e a parte oriental pertencente à Jordânia. E a faixa de Gaza ficou sob comando do Egito. Outro recorte importante na história acontece em 1967, a Guerra dos 6 Dias, de 5 a 10 de junho. Israel trava uma batalha contra o Egito, a Síria e a Jordânia. Nessa guerra, Israel expandiu seus territórios. Conquistou Gaza, a Península do Sinai, a parte oriental de Jerusalém, Cisjordânia e as colinas de Golã. Muito bem, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do conteúdo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. No momento estamos com 123 inscritos. A meta com esse vídeo é chegar aos 200 inscritos e 200 likes nesse vídeo. Nos ajude. Agora vamos fazer um outro recorte na história, muito importante na história moderna de Israel. O ano é 1973. 6 anos após a Guerra dos 6 Dias. O Egito e a Síria atacam Israel perto do Canal de Suez. Esse dia, 6 de outubro de 1973, ficou marcado na história de Israel, porque era o dia da expiação, era o dia do perdão. Em Yom Kippur, Israel teve que lutar para defender o seu território. E a batalha do Yom Kippur dura 20 dias. Dia 26 de outubro, Israel sai vitorioso, defendendo mais uma vez o seu território. O ataque de Yom Kippur demonstrou nada mais, nada menos do que o repúdio do povo árabe contra a presença judaica naquela região. Em 1978, israelenses e egípcios assinam um acordo de paz em Campo Davi, nos Estados Unidos. O Egito reconhece o Estado de Israel, tornando-se o primeiro país árabe a tomar tal atitude. Esse acordo retomou as relações diplomáticas entre Israel e Egito. Além dos conflitos com os países árabes, Israel tem enfrentado um conflito permanente com os palestinos que reivindicam
parte do território. Porém, o maior problema de Israel hoje naquela região não são mais as disputas por causa de terras. O maior problema do povo judeu hoje é a intolerância religiosa. São os grupos terroristas que surgiram dentro do islamismo, que atacam Israel constantemente, como aconteceu agora, dia 7 de outubro de 2023. Hamas ataca Israel com qual objetivo? Sendo que, desde 2005, Israel já não mais controla a faixa de Gaza. Fica muito claro que o objetivo do Hamas, como está explícito na sua carta de instituição, ou seja, no seu estatuto, que o objetivo do Hamas é a extinção do Estado de Israel. Com esta guerra em curso, o futuro continua incerto, com desafios políticos, econômicos e de segurança. O caminho para uma solução duradoura do conflito Israel e Palestina continua a ser complexo. Mas a esperança de um dia a paz e a estabilidade possam ser alcançadas para ambas as partes. E este é o vídeo de hoje. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.